Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Certos 5.0, Gestão que Acontece. Hoje nós estamos aqui novamente, eu, Ricardo, e o nosso CEO aqui da Certos, o Lucas. Boa tarde, Lucas, tudo bom? Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Então, hoje a gente volta aqui para falar mais um pouco sobre gestão. É um assunto que tem deixado a gente muito feliz, né? Poder sair um pouco só da esfera de software e contribuir com o mercado automotivo, que é um mercado aí que a gente tem uma experiência vasta aí de mais de 27 anos já atuando no mercado, né? Hoje nós vamos estar conversando aqui, Lucas, um pouquinho sobre o pilar da governança dentro do método Certo 5.0, Gestão que Acontece. Vai falar hoje sobre como o CPF quer comandar a empresa, mas o CNPJ se paralisa. Hoje, por que tantas empresas, Lucas, aí do setor automotivo dependem tanto do dono para ela funcionar? Veja, Ricardo, o que a gente tem visto bastante no mercado, a maioria dos empresários do setor automotivo são empresários que eles vêm numa crescente, começaram muito pequenos. Então, é aquele empresário que faz tudo, né? Então, ele está ali apagando incêndio a toda hora, né? Tudo está passando pela mão dele. Então, desde uma precificação, desde uma negociação de contratação, com negociação com o fornecedor, está tudo concentrado no dono, né? Isso acaba, quando a empresa cresce, seguindo nesse mesmo modus operandi. E aí o empresário tem uma dificuldade de se desligar desse momento, né? Então, o que a gente traz aqui é que precisa chegar ao ponto de ter essa consciência, esse entendimento, que é o horário, é a hora, né, de mudar. É a hora de que o empresário dê um passo à frente e comece a organizar a empresa, criar métodos, processos, né, para que ele se desligue dessas atividades e comece a repassar isso para os colaboradores, né? E esses colaboradores precisam ter uma maneira de seguir isso, né? Eles precisam conseguir ter um padrão de qualidade, né? A empresa não pode decair na qualidade do serviço a partir do momento que o dono começa a se desligar dessa parte da operação, né? Hoje a gente vê bastante os donos de empresas do setor automotivo, do aftermarket automotivo, vivendo dia e noite a empresa, né? Nem convivendo muito com seus filhos, há mais de 10 anos sem poder tirar uma férias, sem poder fazer nada. E uma das coisas que acontece realmente quando o CNPJ quer comandar sozinho, o CPF quer comandar sozinho esse CNPJ, né? Esse negócio de quando a gente fala que quando o CPF comanda, a empresa paralisa, é porque toda a operação da empresa depende de uma pessoa, que é o dono. E quando isso acontece, esse dono não tira férias, ele está sobrecarregado, ele vai chegar em casa estressado com a esposa, estressado com a família, com os filhos, né? Então, e ao mesmo tempo das empresárias, né, vão chegar em casa lá estressadas com os filhos, com o marido, né? É uma realidade que hoje quase que o normal aí que a gente tem visto aí no setor. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui é para despertar aí no empresário essa possibilidade. Você pode sim empreender, você pode sim ter um negócio e não tem a necessidade de chegar tão esgotado assim em casa, não ter férias, né? E aí é uma questão só de organização, né? É um momento de descentralizar, de entender que o dono não é um super-homem, que consegue fazer tudo, e aí, em muitos casos a gente percebe que é uma questão também de ego e tem que aprender a descentralizar, né? Então, quanto mais os colaboradores fazem, mais importante você tem que sentir, porque é aí que você conseguiu se tornar um líder, né? Conseguiu passar para frente o teu conhecimento, está conseguindo fazer com que outras pessoas exerçam da mesma maneira, a mesma qualidade com que você está fazendo. Então, dono de negócio automotivo, descentraliza, vamos começar a delegar, começar a organizar processo de trabalho e aí passar a liderar essa empresa aí. A gente vê muito essa questão, exatamente esse ponto, né? Do dono fazendo todo esse processo, ele não deixando o colaborador executar a atividade dele lá. Ele não tem que ele não tem que fazer pelo colaborador, como você mesmo falou e falou super bem, né? Ele tem que delegar, que o colaborador possa tomar decisões também com relação à empresa, né? E que ele só confie e acompanhe essa decisão, né? Essa questão da confiança é muito importante, Ricardo, porque quando você consegue estabelecer essa relação de confiança com o teu colaborador, ele vai ter mais assertividade no trabalho dele, né? Se você tem aquele negócio de você delega, mas está sempre desconfiando, está só criticando de maneira desconstrutiva, né? O colaborador cada vez vai fazer de uma maneira pior, ao invés de melhorar, né? Então, a liderança entra nisso, né? De incentivar, orientar
e ensinar mesmo. É uma questão de mentoria. O teu colaborador nunca vai fazer tão bem quanto você. Nenhum colaborador vai fazer isso. Mas o importante é você entender que ele está ali para receber o salário no final do mês, ele tem um risco menor que você, ele também tem um rendimento menor que você, ele não vai trazer a mesma entrega. E é isso, faz parte do jogo, né? Só tem que entender que ele precisa de orientação e tem que ser cobrado. Ele tem que ter clareza daquilo que ele precisa exercer diariamente na sua empresa. Perfeito. O dono tem que estar em todos os setores da empresa, mas não fazendo tudo em todos os setores, né? Perfeito, Ricardo, é isso aí. Agora a gente vai conversar também um pouquinho, aproveitando, né, Lucas, sobre o que é a governança e a clareza e disciplina em ação dessa governança e o que ela transforma o negócio como um todo. É o que realmente significa ter governança na prática e não só no papel hoje dentro da empresa. Vamos lá, então, Ricardo. A questão da governança, numa maneira prática, é você começar a ter padrão. Governança é onde você consegue estabelecer uma característica do teu negócio, né? Como você pensa em todas as esferas da empresa. Então, você começa a determinar padrão de contratação, você começa a determinar padrão de maneira de fazer desde uma atividade simples ali, de um fechamento de caixa, ou uma atividade de faturamento, ou uma atividade de abertura de ordem de serviço, ou uma atividade de venda de balcão, né? Então, você começa a padronizar. O que é que você espera que o cliente lá na ponta entenda do teu negócio, né? Como que você quer que ele tenha essa experiência? E a governança começa a abranger tudo isso. Então, para você chegar ao ponto aí de conseguir estabelecer esses processos, você precisa trabalhar muito lá na gestão de pessoas, né? Porque a ideia do descentralizar é você não depender mais de pessoas, e aí sim confiar em processos, né? Eu uso um exemplo que é muito legal de você entender, assim, quando o Banco do Brasil, coloca alguém no caixa lá para fazer o recebimento, ele confia na pessoa que está lá ou ela confia no processo de trabalho? Então, o banco está confiando no processo de trabalho, né? Então, lógico, tem que ter, sim, uma relação de confiança com os colaboradores, mas o processo tem que ser muito confiável ao ponto de que não gere nenhum desgaste depois de entendimento na relação entre colaborador e empresário, né? E como que a governança ela muda o papel ali do dono dentro da empresa? O que acontece, Ricardo, é que o papel do dono muda do seguinte, ele ser o executor e passar a ser o líder, né? Então, essa jornada de você construir o teu negócio, você sempre vai estar se envolvendo com a execução de tudo, né? E aí, ao passo que ele começa a crescer, é necessário que você se desligue da execução. Não é sair do operacional e fechar os olhos. A questão é você não ficar executando tarefa operacional, e sim conferindo, determinando, orientando, né, acompanhando. O sair do operacional, que eu digo, não é aquela coisa de abandonar, é o delargar, né? Você delega a rotina, você delega a função, mas nunca delega a responsabilidade, né? Então, você está sempre conferindo, cuidando e acompanhando. Governar é clareza e disciplina em ação, basicamente isso dentro da empresa, né? É você poder gerenciar a empresa, estar em todos os locais e os processos garantirem que aquilo vai ser executado como você já testou e fez valer, né? Não está especificamente, quando a gente fala, lá embaixo do carro fazendo todo o processo do mecânico, mas sim instruindo ele e acompanhando em como fazer a retífica, como fazer a mecânica, como ele fazer o processo ali. E esse processo bem descrito e bem definido também, né? Perfeito, é isso. Começa a atuar como um líder mesmo do negócio, né? Show de bola. Agora vamos falar sobre o começo da governança é o fim do improviso. Qual é o primeiro passo, Lucas, que uma empresa deve dar hoje, né, para começar a jornada de governança? Vamos lá. Primeiro vamos entender essa jornada, né, Ricardo? A jornada são 5 controles, né? Gestão de pessoas, ela tem a parte de gestão de controle interno e compliance, gestão tributária e jurídica, tem a gestão de planejamento, né? E também a gestão financeira.
Mas a base de tudo isso é a gestão de pessoas. Então, não adianta de nada você começar a criar um monte de controle, ter uma infinidade de gestões e todo um pensamento para o negócio, se você não tem pessoas capacitadas e pessoas dentro da cultura da tua empresa para executar tudo isso que você está sonhando. Então, a gestão de pessoas, ela ajuda, Ricardo, muito no ponto de que você consegue estruturar todo o resto da empresa. Como a gente está falando de descentralizar também, né, de você sair da operação, então você tem que ter essas pessoas para começar a distribuir para ele tarefa, distribuir para ele sonhos que você tem, para que eles aconteçam, né? Então, esses sonhos começam a ser um sonho da empresa e não mais só do empresário. Todo mundo começa a abraçar junto a causa e vão seguindo passo a passo aí para essa jornada aí de crescimento, né? E o que muda no dia a dia quando a governança entra efetivamente em cena dentro da empresa? O principal é a clareza, né? Então, imagine você estar num ambiente em que todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Então, essa questão de você conseguir trabalhar sabendo que você tem que entregar todo dia, dá uma satisfação e de poder ir para casa com senso de dever cumprido, né? Isso é muito importante para o colaborador aí que está no dia a dia, né? E o empresário vai sair desse negócio do apagar incêndio, né? Porque aquela coisa do apagar incêndio é a fase do caos, né? Tá tudo em cima do empresário, tudo ele está tendo que decidir, tudo ele está tendo que resolver. E a governança é o meio para que você consiga sair dessa fase aí de caos até a fase da estratégia, né? A governança é o fim do improviso, né? Então, o gestor, ele passa a gerir realmente a empresa e não só ficar lá sendo executor, como você mesmo falou, né? Isso faz total diferença para os resultados da empresa. A gente conversa muito diariamente com os gestores de oficinas e retíficas e o ponto crucial deles que eles comentam é isso, a minha falta de tempo, eu não consigo fazer, eu estou sempre sobrecarregado, né? E é pela governança que você começa a melhorar esse seu tempo, esse seu processo dentro da empresa. Imaginem assim também, Ricardo, quando a gente fala de governança, seu contrato, vou dar um exemplo de software, né? O dono da empresa foi lá e contratou o software, mas ele só vai funcionar se o dono quiser que esse software funcione. Não adianta só ter a ferramenta, é uma questão de ter um engajamento da equipe, uma cobrança da direção da empresa, senão não vai rodar. Não importa qual software, só roda quando o dono quer que rode. Então, a governança está nisso, né? Tem muito detalhe que, às vezes, o empresário olha para a empresa dele e acredita que não está funcionando, imagina que contratando ferramentas vai resolver. Às vezes não é isso, não. É a postura enquanto dono, é a postura enquanto empresário que tem que mudar. Você precisa, e isso é dentro da governança, né? Você saber o que você quer e colocar isso em prática, né? Dentro do livro, a gente fala até dessa jornada de crescimento, são 4 fases da jornada, né, da governança ali. Então, você vai sair da fase ali do caos, né, depois entra na fase de delegar, começa a passar para os outros. Aí tu vai na terceira fase, que é dos indicadores, né, onde você começa já a ter números. E aí sim, na última fase, na parte da estratégia, onde o empresário começa a olhar para o negócio de maneira estratégica, né, e não mais só como sobrevivência, né, não é só um trabalho mais. É isso aí, a gente está falando um pouquinho sobre governança, sobre o método CERT 5.0, gestão que acontece, e falando sobre os pilares para ajudar a sua empresa, a sua oficina, a sua retífica, autopeças aí, a melhorar os seus resultados também, indiferente, como a gente comenta, né, de sistema. Muitas das vezes, como o Lucas falou, é da gestão, é de você querer, de você ter o processo para isso poder acontecer. A gente já teve casos, né, Ricardo, de que, às vezes, o empresário ligava para a gente lá pedindo uma alteração. Eu quero que você coloque um bloqueio aqui na tela, aqui, porque o meu setor financeiro acabou gastando aqui um dinheiro que não era para ter gasto, né? Então, tem coisas que, às vezes, a gente até tem lá as aprovações hoje, né, de pagamento, mas, às vezes, não é isso que está faltando no teu negócio. Às vezes, é você entender que talvez aquela pessoa está fazendo uma função que não é ela que deveria estar fazendo. Às vezes, você precisa trocar esse colaborador. Então, tem isso que a gente precisa levar em conta também, né, no lado de governança, né? Só criar bloqueios e processos não é tudo, né? Tem momentos que tem que trocar, sim, o colaborador. Nem tudo se resolve com software. Exatamente. Nem tudo se resolve com software. Então, a governança trabalha muito em cima disso, né? É olhar para todas as esferas possíveis aí para você conseguir melhorar a tua empresa, né? E software é apenas uma delas, né? Exatamente.